2 Timóteo 4, no versículo 6, diz assim: quanto a mim, palavras do apóstolo Paulo, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Verso 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos para mais uma rápida oração. Senhor Jesus, querido, adorável, amável, esplêndido, majestoso, glorioso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, a brilhante estrela da manhã, raiz de Davi, o leão de Judá, o mais formoso entre os milhares, o elevado acima das nações, a rocha, a pedra, a porta, o advogado, a luz, a água, o pão da vida, a quem rendemos graças, louvores, a quem nos curvamos em adoração, em reconhecimento da grandeza, majestade, glória, formosura. Ó Deus Santo, nos dá condições de te exaltar à altura e glorificar o teu Filho, Senhor. Somos tão pobres, pequenos, pecadores, rasos, fracos, tardios em reconhecer sua glória. Mas ajuda, Senhor, como soprou sobre aqueles ossos, sopra sobre essa congregação essa noite, tua glória, Espírito, graça, poder, para avivar corações mortos, doentes, para abrir ouvidos surdos e olhos cegos, para avivar as almas carentes e dar de beber ao sedento e de comer ao faminto. Tira toda distração, dispersão, desatenção, nos dá temor, Senhor, nos dá graça, que teu reino avance, que o Senhor receba glória para si e nos conforme à imagem do seu Filho. Amém. Irmãos, preste atenção aqui. Eu não sei vocês, mas eu tenho, desde que eu pisei na primeira igreja na minha vida, foi em 1988, que eu pisei a primeira vez na minha vida. E eu já tenho 23 anos de ministério. Não tem um culto sequer que eu não venho com expectativa. Não tem nenhum culto. Para mim é a maior realização de todas. É um acontecimento assim espetacular. Não tem um culto sequer que meu coração não acelere, minha alma não arda de expectativa do grande Rei, do grande eu sou, falar comigo. Eu espero que você, não todos, mas pelo menos você nutra também uma expectativa. De tempos em tempos, meus irmãos, é necessário nós pararmos um pouco para refletirmos em nossas vidas. De tempos em tempos é necessário fazermos pausas para uma reflexão. Para ser mais preciso ainda, devemos separar um tempo para fazer um balanço de nossas vidas. Aprenda a cultivar este hábito. Com essa vida desenfreada, com essa agenda concorrida, nós não temos tempo nem para pensar. Nós agimos mais do que pensamos, por isso erramos tanto. E nesse tempo dessa pressa nervosa, cultive o hábito de refletir, de avaliar, de fazer um autoexame, fechar a vida para balanço. Paulo chama os coríntios para fazer isso. Em 2 Coríntios 13, 5 ele diz:
examinai vós mesmos, testem-se a si mesmos, submeta suas vidas a um exame. E você não sabe os benefícios de fazer isso. Devemos olhar para trás, para o nosso passado, e ver o que fizemos, nossos erros e acertos, e que espécie de vida nós construímos. Devemos também olhar para o presente e ver no que nós estamos envolvidos e que espécie de pessoas nós nos tornamos. E por fim, devemos olhar para o futuro e perguntar onde nós queremos chegar e que tipo de pessoas seremos. Devemos olhar para o passado a fim de avaliar o que fizemos, erros e acertos, e notar que espécie de vida construímos. Devemos olhar para o presente e ver no que estamos envolvidos e que espécie, tipo de pessoas nos tornamos. E por fim, isso dentro do balanço, da pausa para avaliação. E por fim, devemos olhar para o futuro e perguntar onde queremos chegar, quem queremos ser, como queremos ser. E o apóstolo Paulo, ele faz exatamente isso nesse texto. Ele está aqui com aproximadamente entre 60 e 66 anos. Ele está com uma sentença de morte. Ele está preso em Roma e ele vai ser martirizado em pouco tempo. A segunda carta que ele escreve a Timóteo é a sua última carta. O capítulo 4 são suas últimas palavras. Ele vai morrer. Mas antes disso, Paulo faz um balanço da sua vida, das suas décadas, de todas as suas décadas de vida cristã. E ele faz um balanço da sua vida em 3 tempos. Isso está dividido assim. No versículo 6, ele mostra sua alegria e paz presentes. No versículo 7, ele mostra sua satisfação quanto ao passado. E no versículo 8, sua segurança quanto ao futuro. Ele está fazendo um balanço e faz em 3 tempos. Ele começa com o presente. E o presente de Paulo é paz e alegria. Quanto ao passado, Paulo está satisfeito. Ele tem a ideia de missão cumprida. E quanto ao futuro, Paulo está seguro e confiante. Por que eu quis trazer essa mensagem? Porque eu estou completando 48 anos de vida, eu estou indo para 50, meio século. Então eu também fiz uma reflexão da minha vida nesses quase 50 anos, e metade da minha vida foi vivida na fé cristã. E eu fiz um paralelo com esse texto, para comparar o que foi minha vida no passado, o que está sendo no presente e o que eu espero para o futuro. Eu gostaria que você entrasse comigo nessa história e fizesse a mesma comparação. E no final, você somasse os resultados e aplicasse em sua vida. Vamos então para o primeiro tempo do balanço de Paulo. Sua alegria e paz presentes. Verso 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Veja que declaração tremenda. Olhem para mim. Aqui nós temos 4 coisas. 4 princípios ou 4 afirmações de Paulo. A primeira: Paulo sabe que vai morrer.
Paulo sabe que vai morrer. A segunda, Paulo sabe quando vai morrer. A terceira, Paulo sabe como vai morrer. E a quarta, como Paulo vê a morte. Primeiro, Paulo diz: o tempo da minha partida. A palavra partida é um eufemismo para se referir morte. Paulo vai morrer. Paulo vai morrer. Segundo, ele diz: o tempo da minha partida é chegado, está próximo. Sua vida chegou ao fim. O grande missionário, o grande apóstolo, o grande plantador de igreja, um homem santo, digno, reto, o maior missionário que a terra conheceu, vai morrer. Sua vida finalmente chegou ao fim. Ele está preso, está no corredor da morte e não vai sair mais de lá. Não vai mais ter uma chance. Chegou o dia da morte de Paulo. E Paulo sabe a maneira que vai morrer. Já estou sendo oferecido por libação. São termos para se referir a sacrifício. Paulo vai ser assassinado, decapitado, martirizado. Ele vai se juntar à galeria dos grandes mártires do Novo Testamento. O primeiro deles, Estevão, e assim por diante. Meus irmãos, essa é uma realidade que a igreja triunfalista moderna não trabalha. A igreja moderna trabalha com a vida. Ela faz nós nos prepararmos para a vida e faz de tudo para nós esquecermos da morte e não nos prepararmos para a morte. A morte é uma certeza. Ela também vai chegar. Nós talvez não saibamos como vamos morrer, nem quando vamos morrer, mas nós sabemos que vamos morrer. Você está preparado como Paulo? Paulo está completamente preparado. Paulo está com um senso de missão cumprida. Por divina revelação, o Espírito de Deus antecipa a Paulo a sua morte, revela a ele a sua morte. Chegou o seu fim, sua jornada terminou na terra, sua caminhada finalmente chegou ao curso final. Ele já está avistando a linha de chegada, ele já está correndo as suas últimas voltas, ele já está nos últimos metros da última volta da grande corrida. Vai acabar para ele. Agora a quarta, como Paulo vê a sua morte. Ele diz: estou sendo oferecido por libação. Libação era o quê? Uma porção de vinho que era derramado sobre o altar no final, após toda a cerimônia sacrificial. Quando se oferecia no altar levítico do Antigo Testamento, aqueles sacrifícios animais, era derramado uma porção de vinho, chamado libação. Era uma oferta final que arrematava, que concluía o sacrifício. Ao dizer isto, Paulo não está expressando um sentimento de derrota. Fui pego, vou ser torturado e morto pelos romanos, acabou para mim, minha cabeça vai ser degolada. Não, Paulo está mostrando como ele vê a morte. Ele vê isso com alegria. Porque ao dizer isso, ele não está expressando derrota, mas ele está satisfeito. Ele está em paz. Por quê? Paulo está alegre, ele está em paz, mesmo no corredor da morte, sabendo que é o seu fim. Por que ele está em paz? Quem fica em paz nos seus dias finais de vida? Quem fica em paz sabendo que a vida vai ser tirada abruptamente e de maneira cruel? Mas Paulo está alegre, está em paz. No final da sua vida,
Essa é a condição dele no presente. Paz. Por 3 razões. Primeiro, o termo que Paulo usa no verso 6 para tempo, quando ele diz o tempo da minha partida, existem 2 palavras gregas para tempo, cronos e kairos. A palavra que ele usa aqui é kairos, que quer dizer não o tempo, horas, minutos e segundos, mas tempo como fase, tempo exato, tempo específico, tempo oportuno. Kairos é uma palavra usada para se referir ao tempo de Deus. Isso significa que a prisão de Paulo, que a hostilidade que Paulo sofreu, que o martírio e a morte de Paulo não foram acidentes. Eles estavam na agenda de Deus. Paulo estava em Roma, na prisão mamertina, no corredor da morte, cumprindo a vontade de Deus. Ele estava no local certo, na hora certa, para executar a ação certa. Por isso Paulo está em paz. Você está no local certo, fazendo a coisa certa. O seu presente é assim. Você está completamente ciente de onde você está. O que você está fazendo hoje está na agenda de Deus. Sua vida, ela é uma expressão da vontade de Deus no presente. E por isso você pode ter paz. A prisão, as correntes, a sentença de morte, não é acaso. Está tudo, não foram acidentes, está na agenda de Deus. Você tem que se perguntar, sua presente realidade é o kairos de Deus? Você está onde deveria estar, fazendo o que deveria estar fazendo, com pessoas que deveria estar, ou não? Por isso Paulo está feliz. Preste atenção nisso. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Segunda razão porque ele está em paz. Para ele, a prisão e o martírio não eram coisas ruins, Charles. Seria uma oferta a Deus. Por que Paulo diz, já estou sendo oferecido por libação? O que é libação? O sacrifício que se oferece após o vinho que é derramado, após o sacrifício, o último sacrifício, o sacrifício final. Paulo está se oferecendo a Deus como sacrifício final. A vida toda de Paulo foi um sacrifício de luta, de combate, de dedicação. Por fim, Paulo se oferece a si mesmo, a sua vida, como sacrifício final. Que coisa tremenda. Deixa-me dizer para você, William, se você morrer hoje, sua vida, sua morte pode ser considerada um sacrifício. Toma, minha vida é oferecida como sacrifício. Vivemos vidas dignas, vivemos vidas dignas, vidas que honram, vidas dedicadas, ao ponto que a morte seja comparada como um sacrifício a Deus, ou são vidas inúteis, cuja morte não representará nada a Deus. Quando aquele homem teve a cabeça cortada e o sangue jorrando em solo, aquilo subiu para as narinas de Deus como um sacrifício. Por isso o salmista diz que, esqueci a primeira parte, alegre a morte à vista de Deus, como é que é? Não, mas não é alegre, tem outro nome. Agradável é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Veja só, por que era um sacrifício? A vida desse homem era tão digna, era tão honrosa.
era tão dedicada, que a sua morte, ou melhor, sua vida, foi ofertada a Deus como um sacrifício. Por isso Paulo está em paz. Terceiro, por que Paulo está em paz? Porque Paulo sabia que a vida não termina com a morte. Olha que frase paradoxal. Paulo sabia que a vida não termina com a morte. Mas como a vida não termina com a morte? Não, ela não termina. Existe outra vida além da morte. Na verdade, existem dois lados da eternidade. Esse lado da eternidade e o outro lado após a morte. Então Paulo está em paz porque ele sabe que a vida não termina com a morte. O termo grego aqui para partida é analusis. Esse termo era usado para solturas das amarras da embarcação. Quando estava pronto para navegar, solta as amarras do cais, do porto. Vamos embarcar. Esse mesmo termo analusis era também usado no militarismo, quando os soldados acampados desacampavam e seguiam viagem. Paulo via a morte como uma viagem até o outro mundo. Paulo só estava trocando endereço. O tempo da minha partida, da minha viagem desse mundo para outro, dessa vida para outro, desse lado da eternidade para o outro. Por isso Paulo estava em paz. Paulo sabia que o destino final não era a tumba escura e vazia e fria, mas novos céus e nova terra. Você tem a mesma certeza de Paulo? Isso ele vai provar aqui, ó. Outra razão para Paulo ter paz é que ele não foi apenas um grande ministro, porque nós podemos aqui estar nos referindo apenas aos dons de Paulo, à capacidade de Paulo. Mas Paulo também andou com Deus. Por quê? Porque quando Paulo fala, o tempo da minha partida está próximo, as amarras da embarcação vão se soltar e eu vou encontrar com o meu Salvador. Paulo tinha certeza da sua salvação. Paulo sabia que era para o céu que ia e não para o inferno, que ia para a salvação e não para a condenação, que ia encontrar com Cristo e não com os demônios. A viagem de Paulo era rumo à eternidade. Paulo então não apenas trabalhava para o reino, mas também amava o rei. Paulo não só se esforçou pelo reino, mas andava com o rei. Por isso Paulo no presente é de paz. Queridos irmãos, essas são as suas impressões quanto ao seu presente? Você hoje pode desfrutar de paz, por saber que essa é a sua condição no presente, como Paulo? Você é uma oferta viva andando por aí, uma oferta ambulante, que exala o bom perfume de Cristo, que tem uma vida dedicada a Cristo, que quando morrer pode ser chamado de libação. Você é uma pessoa que está cumprindo hoje aqui nessa igreja sentado exatamente a agenda de Deus. Essas eram as impressões de Paulo. Faça uma avaliação do seu presente. Como você se descreveria no presente? Se eu te der uma folha agora, e ao final do culto eu pegasse e pedisse, descreva você no presente. Eu acho que isso vai começar a mexer com você. Você vai pensar em um homem que não tem tempo para nada, que trabalha igual um louco, que mal lê a Bíblia, que mal ora, que mal tem tempo de testemunhar, de fazer algum serviço para Deus, e que está falhando muito com a vida devocional. Ou uma mulher que se perde e vai se tropicando no tempo. Meu presente, rapaz, eu não vou nem dizer que é isso, porque o senhor definiu uma forma. Meu presente, ele está informe, ele não tem muito pé e nem muita cabeça. Paulo não, estava seguro, convicto, sabia exatamente onde estava
e que devia estar onde estava. Paulo sabia que a sua vida era uma vida de dedicação. Irmãos, precisamos, para ter essa paz, nos assegurar que o nosso presente está de acordo com a vontade de Deus. Você deve estar fazendo o que Deus designou você para fazer. Continuando no balanço de sua vida, agora Paulo olha para o passado. Paulo olha para o passado. Verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Preste atenção. Paulo agora vai revelar como foi o seu passado. E ele aqui, ao dizer isso, revela um aspecto da vida cristã. O termo grego para combate que ele usa é agonizomai, da onde vem agonizar, agonia, agon. Essa palavra combate aqui que Paulo usa, não tem a ver com militarismo. Ele tira a palavra combate dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, do ringue, do boxe, ou das arenas de luta greco-romana. Paulo entende a vida cristã como uma batalha. Paulo vê a vida cristã como uma luta. Paulo diz, meu passado, quando Paulo diz seu passado, ele diz de tudo que ele viveu até ser preso. Vamos supor, se ele foi preso hoje, dia 26, Paulo está dizendo que o passado dele era do dia 25 até o dia da sua conversão. Paulo vê a vida cristã como uma batalha. Ele diz, combati o bom combate. Meu irmão, preste atenção. Quando nos convertemos, nós nos engajamos em um combate. Nós estamos engajados em uma luta. Nós não fomos chamados para o ócio, não fomos chamados para a inércia, não fomos chamados para o sedentarismo espiritual. Não há paz em Sião, não há indolência em Sião, não há preguiça em Sião, não há paralisia em Sião. Vida cristã é vida de combate, é vida de ação, é vida vibrante, é vida empolgante. E Paulo diz, quanto ao meu passado, eu combati um bom combate. É uma vida de ação, de luta. Você precisa entender que você, mãe, você, pai, você, jovem, você está engajado em um combate, em uma luta. Paulo olha para o passado e vê trabalho, empenho, peleja, dedicação. É nesse grau que ele coloca a vida cristã, meu irmão. Eu não entendo o tipo de vida que alguns vivem. Quem te ensinou esse cristianismo, esse evangelho? Esse evangelho fofo, soft, indolor, esse evangelho de domingo. Meu irmão, não existe isso. É uma luta diária, é um combate diário. Preste atenção. Agora, contra quem ou para quem Paulo combateu? Vamos voltar para Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Poderia ser melhor traduzido o quê? Faz avançar teu reino. Paulo combateu, Paulo lutou para o avanço do reino. Paulo batalhou através da pregação, pregando aos gentios na Ásia Menor, pregando em toda a bacia do Mediterrâneo, em Tessalônica, Bereia, Filipos, Éfeso. Pregou. Paulo combateu o combate na plantação de igrejas. Ele plantou igrejas. Ele foi o maior plantador de igrejas. Paulo combateu o bom combate, meu irmão, na evangelização, pregando no Areópago, pregando, meu irmão, na prisão, quando ele ficou na prisão domiciliar, pregando nas suas 3 viagens missionárias.
Paulo combateu, lutou, pelejou na formação de discípulos. Ele deixou centenas de discípulos. Paulo também não combateu só isso. Paulo lutou para a sua santificação e combateu o tríplice inimigo: a carne, o mundo e o diabo. Estamos engajados nesse tipo de luta. Você também está envolvido em um combate. Você combate para o reino de Deus, você batalha para o avanço do reino, batalha para pregar o evangelho, batalha para plantar igrejas, batalha na evangelização, batalha na formação de discípulos. Você batalha contra a carne, batalha contra o mundo, batalha contra o diabo. Ou é uma vida de Netflix, de conveniência? Mas veja só, ele não só combateu, ele não só lutou, seu passado foi glorioso pela forma com que lutou. Presta atenção, ele não só está escrito combate, está escrito combati o bom combate. O bom combate, para mostrar onde Paulo estava engajado. Esse termo bom combate aponta para duas coisas. Primeiro, presta atenção, quando Paulo usa o termo bom combate, ele diz: nesse combate eu dei o meu melhor. Meu irmão, Paulo olha para o seu passado após sua conversão, o seu chamado ministerial, e diz: em toda a minha trajetória na terra, eu dei tudo de mim, agonizomai, eu agonizei, eu me entreguei de corpo e alma por uma causa. Meu irmão, Paulo, na sua caminhada, não baixou a guarda, não recuou, ele empregou cada fibra do seu ser nesse combate. Olha como Paulo eleva a vida cristã. Bom combate, ou seja, no tocante ao reino de Deus, no tocante à vida cristã, no tocante à minha vocação, eu dei o meu melhor, eu empreguei tempo, esforço, recursos, talentos nesse combate contra a carne, o mundo, o pecado, na pregação, na oração, na santificação, no reino. Aí vai chegar a hora que vocês vão dizer: esse momento da pregação, ele não é para mim, ele não é para viúvas, para senhoras, para jovens, isso aí é para ministros, ou é a parte radical da mensagem, eu excluo? Ah, é? Porque você pode chamar de fanatismo. O que você falaria então de Steve Jobs? O que você falaria então de Michael Jordan e Kobe Bryant, que acordava 4 da manhã para treinar sozinho em uma quadra? Você vai chamar ele de fanático? Todos os CEOs dessas grandes empresas trabalham 12, 14, 16 horas por dia, combatendo os seus bons combates. Quando transferimos para o reino de Deus, radical demais. Ele empregou cada... Meu irmão, presta atenção. Com isso, com bom combate, Paulo deixa entender o que? Dedicação. Você é dedicado à causa de Cristo. O que é dedicação? Quando alguém vai fazer um trabalho, um trabalho de conclusão, como é que chama? Não, tem outro nome. Não, TCC. Um trabalho, o texto de conclusão de curso, TCC, ou quando vai fazer um vestibular, ou quando vai participar agora que teve o Mr. Olímpia, um torneio de fisiculturismo. Vejam esses atletas do fisiculturismo, veja Michael Phelps, veja as finais olímpicas que nós tivemos esse ano na França, em Paris.
Veja esses cursos, o que acontece com o atleta, com o estudante? Dedicação. Eles ficam compenetrados, de modo que cada fibra do seu ser, cada recurso, talento, dom, todos são empregados em nome de uma causa. O curso, a medalha de ouro, o texto, o primeiro lugar do pódio, a aprovação. E nós não podemos fazer o mesmo para o reino de Deus? Pois Paulo fez. Por isso, quanto ao seu presente, está em paz, está alegre. Quanto ao seu passado, Paulo está satisfeito. Bom combate, como eu disse, aponta para duas coisas. Primeiro, dei o meu melhor. Segundo, bom combate, escute, também aponta para combate nobre. Combate nobre. Combate certo. Melhor combate que alguém poderia combater. Bom combate significa o quê? Presta atenção. Paulo está dizendo assim: eu estou engajado na melhor luta que alguém poderia. Eu estou engajado no maior empreendimento. Fala-se muito hoje de empreendimento, empreender, pois Paulo, meu irmão, estava engajado no maior empreendimento que um homem pode estar. O avanço do reino de Deus. Ele considerou ter gastado tempo, saúde, energia para o avanço do reino, a coisa mais nobre a se fazer. Nobre. Portanto, o termo certo a ser usado é: para quem você combateu? Por que é nobre? Nobre porque foi para Cristo, nobre porque foi para o teu reino. Ele viu que sofrer perseguição, se privar de confortos, deixar os prazeres para o reino de Deus, era a coisa mais excelente que alguém podia fazer. Significa que o crente também está engajado em uma luta, em um empreendimento dos mais elevados e distintos. Ele é embaixador de Cristo, e o combate pelo avanço do reino, pelo evangelho, é onde ele está engajado. Presta atenção. O mundo também está engajado em um combate. Eles combatem pela riqueza, combatem pela fama, combatem pelo sucesso, combatem pelo prazer, combatem pelo dinheiro, combatem pela beleza. Eles estão engajados em um combate. Agora o crente não, ele luta por Cristo, ele luta pela eternidade, ele luta pela honra de Deus. É o combate pela santidade, combate pela salvação, combate pela conversão, combate nas missões, combate no evangelismo. Está fazendo o paralelo? Eu estou com a minha vida. Pensei no presente, enquanto falava. Presente, libação, tá? Paz e alegria. Dedicação. Passado. Eu quero fazer uma pergunta para você. Olhem todos para mim. Esse estilo de vida que você adotou aí, com seu corpo físico, finança seu dinheiro, com o seu tempo, pode ser chamado de bom combate? Essa vida que você escolheu viver? Olhe para mim, seja franco. Você tem isso aqui, ó. Seja homem. A vida que você vive pode ser chamada de bom combate? Tempo. E eu não estou falando nada, e não tem nada a ver com tempo, ser rico ou ser pobre, ter tempo ou não ter tempo. Jesus diz: onde está o seu coração, está o seu tesouro. Meu irmão,
Eu temo que muitos irmãos não estejam engajados em bom combate. O que você está fazendo da sua vida? Mas por que o senhor associou o passado à satisfação? Sabe por quê, Ivan? Porque Paulo, quando olhava o passado, se sentia satisfeito. Mas por quê? Porque dizia, missão cumprida. Eu pelejei a maior luta que alguém, eu tive engajado naquilo que de fato vale a pena viver. Meu irmão, como eu disse, homens se dedicam a vida até o talo para ficarem ricos e terminam depressivos, se suicidando ou presos por estupro e pedofilia. Outros para um esporte que vai durar, treinam igual loucos 4 anos para competir uma prova de 40 segundos e põe fim ao seu sonho. Nós combatemos pela causa mais nobre, que vai para além dessa vida, que ecoa na eternidade. Você está satisfeito com o seu passado? Dá uma olhada nele. Quantas almas você trouxe para Cristo? Quanta obra missionária você já apoiou? Quanta gente você já formou? Como educou filhos? Susana Wesley não pregou, não fez nada, era só uma mãe. Mas formou John e Charles Wesley, de forma que John Wesley disse, aprendi mais sobre Bíblia e teologia com a minha mãe do que com qualquer teólogo da Inglaterra. Meu irmão, o tempo da sua partida está chegando. Eu vou fazer 50 anos. O tempo da sua partida está chegando. Você vai poder dizer, combati o bom combate. É um bom combate o jeito que você gasta seu dinheiro? É um bom combate como você usa o celular? É um bom combate como você divide a sua agenda? É um bom combate a sua programação semanal? É um bom combate? Porque o bom combate poderia ser, o primeiro ponto deveria ser o combate nobre. Em que tipo de combate? O avanço do reino. E bom por quê? Porque neste avanço eu emprego cada fibra do meu ser, por isso é um bom combate. Nós estamos vivendo um evangelho de conveniência e nem estamos percebendo. É um evangelho de conveniência. É um evangelho que precisa atender nossas demandas. É um evangelho que nos serve. É um evangelho dos quais nós somos senhores. Nós estamos equivocados. Paulo viu o evangelho como ele sendo oferta, ele sendo sacrifício, ele se oferecendo, ele se ofertando. Combati o bom combate. Não perdi meu tempo com o celular, não gastei dinheiro, não joguei dinheiro fora, não gastei minha juventude. Aí ele termina, verso 7, acabei a carreira. Aí, o ideal aqui seria, acabei a corrida. Completei a corrida. Não deixei dívidas, nem pendências. Sabe qual que é a ideia aqui, Rony? Completei a carreira. Paulo estava sentado lá no corredor da morte, só vendo um prisioneiro abrir a cela, tchau, vai com Deus. O outro, só esperando a vez dele. E aí, Paulo, você não pensa em sair daqui? Não. Mas como não? Você não tem coisa para fazer? Não. Mas o que você vai fazer? Agora eu só vou morrer. Mas você não tem vontade de sair? Não, por quê? Porque tudo que tinha para fazer, eu já fiz. Eu completei a carreira. Eu completei minha missão. Sabe o que me dá mais medo? O tempo está passando e nós não estamos completando a nossa carreira. Estamos deixando coisas para trás. Tem gente que não leu o Novo Testamento até hoje. Não testemunhou de Cristo para um funcionário ou um amigo na escola. Meu irmão, eu completei a carreira.
eu vou para o martírio sem nenhuma pendência, sem nenhuma dívida com o reino. Por isso Paulo está satisfeito quanto ao passado. O que você está fazendo, meu irmão? Reflita. Eu completei, eu concluí, foi-me dada a missão de pregar aos gentios, de evangelizar no Mediterrâneo, de plantar igrejas, de escrever epístolas, de formar discípulos e presbíteros. Eu fiz! Eu fui o maior escritor da Bíblia, o maior missionário, o maior teólogo, o maior plantador de igreja, o maior pastor, o maior evangelista. E tu, homem? Tu não consegue escrever uma mensagem para o teu avô pedindo perdão para ele? Um áudio para aquele amigo incircunciso evangelizando ele? Completei a carreira. E ele vai dizer: guardei a fé, conservei a minha fé até o fim, fui leal ao que me foi confiado. Agora Paulo olha para o seu futuro, e o que ele vê? Segurança. Verso 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos quantos amam a sua vida. Presta atenção, havendo considerado o presente e o passado, Paulo agora volta seus olhos para o futuro. Quanto ao presente, paz. Estou em paz porque eu estou cumprindo a agenda de Deus. Quanto ao passado, satisfação, missão cumprida. Quanto ao futuro, segurança. Por quê? Porque ele sabe que todo o seu combate no passado e a conclusão da carreira no presente terão recompensas. Por isso ele usa o termo coroa. A coroa da justiça está me preparando. Por quê? Porque era assim que eles premiavam os vencedores das provas olímpicas na Grécia Antiga. Não era com a medalha, era uma coroa feita de folhas de louro, que até hoje é usada simbolicamente nas Olimpíadas. Era uma coroa de folha de louros. Era o prêmio que eles venciam. Paulo está dizendo, olha aqui para você, Francis, para você, Camila, para vocês, tem gente aqui que combate o bom combate. Tem gente aqui que está completando a carreira, ou pelo menos está no meio dela. Tem gente aqui que agonizomai por Cristo. Tem gente aqui com feridas no corpo e na alma. Tem gente aqui com calos, com lágrimas, porque tem combatido pelo Senhor. Paulo está dizendo que esta corrida, nesta luta, há um prêmio. Nós não lutamos por lutar. Preste atenção, se a luta é nobre, a recompensa também é. Há uma coroa, assim como havia para os vencedores, há uma coroa para os cristãos que completarem a carreira. Só que ela é diferente dos atletas. Ela não é de louro. O texto diz coroa da justiça, que excede em valor infinitamente mais a de louro. E essa coroa de justiça, ela mostra pelo menos 3 coisas. Primeiro, justiça praticada. Segundo, justiça imputada. Terceira, justiça herdada. Essa é a coroa que vamos receber, o prêmio. Primeiro, justiça praticada. Eu andei em justiça, eu multipliquei meus talentos, eu preguei, eu cresci em santidade, agora chegou o prêmio pelo meu serviço a Deus. Justiça imputada é a justiça de Cristo colocada em mim. Eu só venci, eu só acabei a carreira por causa da maravilhosa graça de Deus. Terceiro, justiça herdada, glorificação. Como grande recompensa, isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestirá da imortalidade em novos céus e nova terra. Essa é a esperança de Paulo.
Por isso Paulo está seguro quanto ao seu futuro. E ele está seguro não só por causa da coroa, porque ele sabe que é certa essa coroa, ele vai receber. O texto diz: já agora a coroa da justiça me está guardada. Essa declaração exprime certeza. Sabe o que é isso aqui, Gustavo? Paulo sabia que o inimigo jamais poderia privá-lo de receber a coroa. A esperança de Paulo, a segurança de Paulo baseava-se em uma certeza. A coroa já está preparada, é Romanos 8. Pois estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vocês entenderam, irmãos? Presta atenção. Agora eu vou terminar com uma palavra de consolo. Paulo, esse foi o balanço que ele fez da sua vida em 3 tempos. No presente, paz; no passado, satisfação; no futuro, segurança. Com que mente eu devo sair desse culto, pastor? Como eu devo sair? Vamos fazer aqui um trocadilho com 2 versículos. Pega o verso 6 aí. Quanto a mim, agora o verso 5, tu porém. Verso 6, quanto a mim. Verso 5, tu porém. Quanto a mim, tu porém. Quanto a mim, tu porém. Olhe para cá. Presta atenção. Quanto a mim, eu, o velho Paulo, acabou para mim. Chegou o meu fim. E eu terminei bem. Eu combati o combate nobre e certo. Eu acabei a carreira e conservei a fé. Não me desviei. Tu, porém, tu quem? Timóteo, o jovem que estava no início. Paulo está dizendo aqui, vamos parafrasear: quanto a mim, já estou pronto para ser oferecido por libação. Tu, porém, aliança do Calvário, se queres terminar como eu terminei, combater o bom combate, completar a carreira e conservar a fé, tu, porém, aí ele vai dizer: ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O que ele está nos ensinando aqui? Quanto a mim, eu terminei. Tu, porém, que vai começar. Tem chance de você mudar. Tem chance de você não estragar a sua carreira. Tem chance de você não se desviar da fé. Tem chance. Tu, porém, por que Paulo escreveu isso? Para servir de exemplo com o jovem ministro que ia assumir a igreja agora de Éfeso, Timóteo. Irmãos, vamos ouvir o tu, porém, de Paulo. Tu, porém, significa: ainda há tempo de vocês seguirem meus passos, de vocês não errarem, de vocês, se estão engajados no combate errado, hoje mudarem para o combate certo. Se vocês estão começando a fraquejar na fé, para hoje vocês voltarem os pés aos trilhos, para vocês conservarem, conservar a fé ali, guardar a fé significa fidelidade. Dá tempo. Se você parou na carreira, fez igual os pós-exilados ali de Ageu, foram construir casas estucadas e deixaram a carreira, volte até que você complete ela.
Venha e se engaje nesse combate, e se engajando nesse combate, dê o seu melhor, e preserve a fé, fidelidade à doutrina, a Cristo, à igreja, à palavra. Tu, porém, siga esses passos. Nós vamos orar agora, e você vai fazer uma reflexão, como Paulo, do seu presente, do seu passado e do seu futuro. Mas você vai fazer isso um paralelo como Paulo. Você tem a mesma paz de Paulo por saber que está exatamente cumprindo a agenda de Deus? Você vai olhar para o passado e você vai dizer: eu estou satisfeito porque eu estou combatendo o bom combate, conservando a fé, e eu estou dando andamento na carreira. E quanto ao futuro, segurança, eu sei que eu receberei um galardão, um prêmio, a coroa da vida. Vamos fechar os olhos, vamos orar.